E agora a gente vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco da viagem missionária, por isso que esse culto está bem missionário mesmo, da viagem que nós fizemos ao Piauí. Então eu quero chamar a turma que veio comigo, a Adri, a Mari, o Luca, e o Bruno vai ter que largar a câmera agora, cadê o Bruno? Ah, já largou, já. Tem que parar de trabalhar um pouquinho. Eu vou deixar esse com vocês. Aí vocês podem ver quem vai falar primeiro. Eu vou passar rapidinho, gente, o que nós fizemos. Essa é a nossa equipe, então é a turma que está aqui na frente. O Luca está se cumprimentando, porque o Luca do Piauí foi direto para trabalhar. Ele trabalha lá no Pará, e chegou ontem. Ele ainda atrasou, Jesus, então está longe. Nem deu para matar a saudade da Mar, já está aqui com a gente, mas graças a Deus está aqui podendo compartilhar conosco. Por isso que nós fizemos justamente nesse final de semana. Essa é a nossa equipe, a equipe da primeira IPI que foi. Hoje à noite, já deixar o spoiler, o Marcos que está aí na foto vai estar com a gente. Ele está no alvo agora de manhã, e à noite ele estará conosco, também compartilhando, que é a questão do café missionário, que eu vou falar no final, mas é o projeto do Marcos, e ele vai estar conosco hoje à noite, trazendo uma mensagem também. Mas o que acontecia? Para vocês entenderem rapidamente o que acontecia lá. A gente tinha as devocionais todas as manhãs. O nosso dia a viagem vai com atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento odontológico, atendimento jurídico, tem corte de cabelo, tem tudo, você vai lá, beleza, maquiagem, sobrancelha, faz um atendimento comunitário, uma ação comunitária na cidade. O Edson Teixeira, que foi o nosso preletor da conferência missionária, e no outro ano nós fizemos uma abertura, um esquenta, umas semanas antes, ele veio por 2 anos aqui, nos desafiou nessa viagem. Então dessa viagem foram 100 voluntários. Já tinha ido numa viagem a Cidinha e a Diva, no Maranhão. Quando elas foram quase 170 voluntários. Então, é gente que faz de tudo. Além disso, tem cuidado com criança, trabalho com criança manhã e de tarde, as saídas de evangelismo durante o dia, e à noite, todas as noites, tem um culto aberto à população. E é impressionante como isso vem. Então, nosso dia começava às 7 horas da manhã, com um café. Depois do café tinha esses momentos de devocionais, e 8h30, 9 horas começavam os atendimentos. Atendia até 5h30 da tarde, já ficava direto, 7h30 fazia o culto, e encerrava 9 horas, e aí a gente ia buscar alguma coisa para comer e dormir, porque o outro dia foi a semana inteira nesse ritmo. Então a gente tem um contato com a comunidade o tempo todo. Nós fomos para uma cidade chamada Hugo Napoleão, com 3.700 habitantes, no interior do Piauí, e eles vão poder depois falar um pouquinho Mas essas são as fotos das devocionais que a gente tinha pela manhã. Aí os momentos de evangelismo, a turma que sai para evangelizar, a Adri estava na turma de evangelismo, o Bruno também, eles vão poder compartilhar também um pouco. E eles iam nas casas e conversavam com as pessoas, e atendiam as pessoas. Essas são algumas fotos da turma. Na verdade, todo mundo quer ir para o evangelismo, então o grupo de evangelismo tinha 60 pessoas, e a gente tinha que se distribuir mais ou menos. Então aí, 105 atendimentos odontológicos, 194 atendimentos médicos, a gente pega doação durante o ano, eles vão colhendo doação, então levou muito medicamento, tem aí os números, 709 atendimentos de beleza feminina, então tem pedicure. Na verdade é assim, gente, o que você sabe fazer, você pode colocar à disposição do reino de Deus. Essa é a ideia. O que você tiver de habilidade, o que você tiver de dom, você pode colocar à disposição do reino de Deus, e lá vai ser bênção para conectar com a turma. Nessa viagem foi diferente das outras, porque a cidade era tão pequena que não cabia a tenda na praça. Quem conhece o Edson Teixeira, ele tem uma tenda que ele vai na praça da cidade, uma tenda de circo enorme, e faz todos os atendimentos e os cultos ali. Essa cidade não cabia a tenda na praça da cidade. Então, tem um pastor que faz o atendimento, os contatos prévios, e aí nós ficamos na Secretaria de Educação da cidade e na Câmara dos Vereadores. A gente ficava com a chave. Então, a gente abria, todas as manhãs, toda noite ficava lá. Então, todos os atendimentos, essa aí é o prédio da Secretaria de Educação, os atendimentos jurídicos na Câmara dos Vereadores, e ali a gente tinha esse contato com a população. Um detalhe importante, nós fomos desafiados para levar gente na área da saúde, que é muito importante, e foram poucos médicos. Então você que é médico aí, sinta-se desafiado
não tocado agora, mas no final do culto eu vou te tocar, mas sinta-se tocado por Deus e por mim, mas se você quiser, para ir na próxima viagem. Aí, ó, mais de 17 mil, quase 18 mil medicamentos distribuídos. Então tem toda uma... E aí algumas fotos, o Bruno vai ficar chato, né? Não vou falar, vou passar rápido essas fotos bonitas, fotos artísticas. O Bruno foi, eles vão falar depois, mas aí tem evangelismo com crianças, a gente tinha todo esse momento, a criançada vem, tem aí os trabalhos, algumas fotos. Isso aí tudo a gente pode disponibilizar depois, e todas as noites tinha um culto. Esse é o salão da Secretaria de Educação, ficava lotado, a turma vem, e todas as noites a gente tinha a oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Aí o Edson Teixeira, como o pessoal, a cidade, né, bem simples, interior do Piauí, ele trabalha com as 100 cidades mais pobres do Brasil, e com menos de 15 mil habitantes, então a situação é bem precária, então a turma vem, e aí trazem enfermos, e faz uma cruzada mesmo evangelística. O que foi impressionante nessa cidade, uma cidade muito pequena, muitos casos de deficiência, de todos os tipos, praticamente toda a casa tinha uma situação, né? As famílias, acho que acabam se casando, sobrenomes parecidos, uma situação bem difícil. Aí algumas fotos do que acontecia, durante os cultos, momentos de oração. Eu fiquei nas cestas básicas, eu e o Luca, e a Mari ficou da triagem do médico, né, da parte... A gente ficou nas cestas básicas, essa é a montagem das cestas básicas. A gente foi com 1.000, na verdade, o dinheiro, oferta para 1.000 cestas básicas. Na triagem, nas conversas, a gente fazia uma entrevista, tal, nós montamos 850 cestas básicas. E aí eles vão nas cidades, em Maranhão eles conseguiram comprar a cesta pronta, mas lá no Piauí não, então eles compraram elementos, ingredientes, e nós montamos essa cesta básica numa força-tarefa, foi brabo. Eu vou te falar porque a gente chegou, um calor, e aí quando eu descobri que eles estavam na época de inverno deles, eu falei, eu não volto no verão. Mas um calor absurdo, e para montar a cesta básica, nós fomos numa sala sem ventilador, sem nada, para carregar as cestas e montar, gente, foi... Mas essa é a turma aí, ó. Essas são as cestas básicas que distribuem no último dia. Então no último dia, né, enche o ginásio, as famílias vêm, e aí depois eu vou deixar eles contarem alguma coisa, senão eu conto, mas essas são algumas fotos. Basicamente foi a nossa viagem. Então a cidade foi Hugo Napoleão. Eu compartilhei na semana passada, quando eu preguei, sobre como Deus moveu a história. A gente ia para uma cidade chamada Coivaras, e de repente mudou tudo, a gente foi para Hugo Napoleão, e aí um pastor compartilhou que eles estavam orando sobre um avivamento, sobre um movimento que acontecesse por algo ou alguém que viesse na cidade de Hugo Napoleão. E aí nós entendemos que Deus moveu a turma toda, Deus moveu o planejamento para a gente, né, para que a gente estivesse em Hugo Napoleão. E ali a palavra foi pregada, a palavra foi semeada, juntam-se os pastores, várias igrejas reunidas, dando suporte. Então é um momento que a gente junta tudo e tem essa oportunidade aí. Então 112 missionários, que são os 112 voluntários que estiveram. Aí a turma, né? E aí esse é o nosso ir de pregar o Evangelho. E aí eu vou deixar um pouco eles falarem. Deixa Deus usar vocês, irmãos. Agora. Vou ser rapidinho, senão o pessoal, né, não vai ter tempo aí de falar. Não, tá tranquilo. Estão com vergonha, né? Mas, gente, a minha experiência começou quando a gente desceu no aeroporto, em Teresina, e na fila, né, tinha uma fila, a gente estava descendo do avião e já tinha uma fila para entrar, e nós deparamos com um travesti, e eu olhei para o Juba, ele olhou para mim, estava com umas roupas bem, né, um decote muito grande, e a gente se olhou, e eu falei, nossa, que recepção. Nós fomos para o hotel, isso era quase 3 horas da manhã, acordamos domingo, fomos para o shopping nos encontrar com o Marcos, que é missionário. E conhecendo o Marcos um pouco ali, ele começou a falar dos projetos dele, inclusive projetos com travestis. Ali eu já poderia voltar embora, né, Juba? Falei com você que o Marcos falou assim, Bruno,
essas pessoas muito provavelmente têm histórias de infância que foram abusados pelos próprios pais. E sempre, gente, eu vejo uma pessoa assim, eu julgava, eu olhava, eu falava, nossa, que aberração. E o Marcos fez eu entender que são pessoas que a gente precisa amar e não julgar. E aquilo já foi uma voadora com os 2 pés no meu peito. E na segunda-feira nós começamos a montar os ônibus. E o que eu percebi, gente, é a alegria de cada voluntário. Eu olhei no aplicativo do tempo, estava 36 graus. Eu falei, não é possível. Não é possível. Marília às vezes faz 36 graus. E eu fui olhar a umidade. Estava 92%. Aquilo parece que você está sendo cozinhado. O sol está te cozinhando. É uma sensação muito boa. Só que não. E a galera muito feliz debaixo daquele calor, aquele negócio exportável, e o pessoal carregando ônibus, carregando medicamento, e a galera sorrindo, cantando. Eu falei, nossa, que negócio diferente. Foi a minha primeira viagem missionária. E nós terminamos de carregar os ônibus e fomos para Hugo Napoleão, que dava 1h30, né, Juba, de Teresina. E chegando lá, a mesma alegria, a mesma vibe contagiante, que eu percebi que aquela vibe não era das pessoas. Aquele amor que as pessoas estavam transmitindo, aquela alegria, só poderia vir de Deus, e não de nós humanos. Nós começamos na terça-feira o projeto. Na segunda foi organizar as coisas, eles deram as direções, o Edson deu as instruções, o que podia, o que não podia, porque, gente, nós somos pecadores, né? E assim, a gente chegava, olhava aquelas casas, aquela simplicidade, e, terrível, né? É uma pobreza extrema que eu nunca vi na minha vida. E a direção era o quê? Não chegue olhando, reparando, analisando, falando algo que não precisa falar. E na terça-feira nós começamos às 7, sempre com o devocional, o café da manhã, nos preparando para a gente sair. E aquela preparação já era algo incrível, porque Deus ali já falava comigo e já ministrava meu coração. Eu ficava impactado todas as manhãs, todo dia devocional, era algo novo que Deus falava comigo, eu tenho certeza com os nossos irmãos também, e a gente saía para o evangelismo. Na verdade, eu fui para cuidar da mídia, das fotos e dos vídeos, mas eu queria ir para o Pega, porque o Pega é no evangelismo, é onde você vai entrar nas casas, conhecer as pessoas e falar do amor de Jesus para as pessoas. E eu ficava um pouco na mídia ali, fazia o meio campo e queria ir mesmo para o evangelismo. E quando a gente saía indo para as casas, aquela alegria, aquele calor insuportável, andava bastante, porque era longe os vilarejos, né, como é que chama lá? Os povoados, e andava bastante. O primeiro dia o ônibus quebrou. A galera ficou no meio lá e voltando a pé, coisa de 40 minutos caminhando. Mas, gente, cada casa que a gente entrava era uma história, era um sofrimento, as pessoas abatidas, a maioria das pessoas que a gente sentava para conversar sofrem de ansiedade, depressão, e a gente batia um papo, dava uma atenção, conversava, abraçava, orávamos. Mas teve um caso que me chamou a atenção, que foi na quinta-feira, dia 27, à tarde, nós saímos para fazer o evangelismo, era de manhã e à tarde, e não era no povoado, era perto mesmo, a gente estava na Secretaria da Educação, a gente começou de fora para dentro. Então, ali, como era na quinta-feira, o penúltimo dia da missão, penúltimo não, né? Sábado era o último dia, mas na sexta era o último dia que a gente ia sair para fazer evangelismo. E entrando nas casas ali, a gente não fazia nada com pressa, tá? A gente ia tranquilo, dava atenção para as pessoas, e acho que na terceira casa encontramos... Aqui você tem pressa? Tá bom, desculpa. Perdão. E entramos na casa do Gustavo, 18 anos,
o menino estava bem abatido, estava com uns amigos, e tudo bem, como é que vai? Cadê sua mãe? Ah, moro com a minha mãe. Ah, você mora com quem? Com a minha avó. E ela foi para o hospital, era 1h da manhã, essa noite, passando mal. Eu falei, ah, que legal, vamos lá. Que legal, não, né? Não falei isso. Mas eu falei, vamos orar então, né? A gente começou a orar, ministrando cura para a avó dele. E passamos esse tempo com ele, já fomos para outras casas. E depois da vizinha da frente, nós saímos, estavam andando para ir para a esquina. Um irmão, que era vizinho desse Gustavo, chamou a gente. E ele falou, olha, a avó do menino faleceu. Eu falei, Jesus, nós oramos pela cura e agora a mulher faleceu. O que eu vou falar para esse cara? Eu tenho que ir lá abraçar ele, eu tenho que conversar com ele. A gente estava há meia hora na casa dele. Eu só senti no meu coração de ir buscar o Gustavo, sair, tirar ele da casa e dar uma volta com ele. E eu abracei ele assim, fiquei andando no meio das ruas de Hugo Napoleão, com aquele calor de 90 graus, brincadeira. E Deus só falava assim, Bruno, fica quieto, só abraça ele. E ele falou assim para mim, é normal eu não sentir vontade de chorar? Eu falei assim, Gustavo, cara, essa dor ainda você não assimilou, mas vai doer. E ele não chorava, ele não esboçava sentimento. E, gente, ele falou assim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Minha mãe não está aqui, meu pai eu não conheço. E a pessoa que me criava, que na verdade chamava de vó, não era avó dele, ela morreu, uma pessoa tão boa. Por que Deus fez isso? Ela nunca fez mal para ninguém. E eu falei, e aí, Deus? E aí? O que o Senhor quer? Eu voltei com ele e eu falei, cara, só Deus vai te ajudar a passar por essa fase. Vai doer, mas com Ele vai te trazer a paz, que só excede dele, que só vem dele. Eu fiquei com vontade de trazer o Gustavo para Marília, gente, porque era um menino dócil, era um menino que tinha aquela cara de muito bonzinho, coração muito bom. E eu saí da casa do Gustavo e me derramei, sabe? Eu falei, Deus, o que o Senhor quer? Por que acontece isso? Eu fiquei muito mal aquele dia, aquela tarde. Eu não entendi. Mas Deus é Deus, gente. Se a gente ministrou cura, se a gente falou para Ele curar e Ele não quis curar, amém. Não era o momento, não era a vontade dEle. E à noite nós passamos lá, né, o Juba, e estava tendo o culto e o corpo estava sendo sepultado, o pessoal estava lá, velado, lá na casa do Gustavo. Gente, eu aprendi nessa viagem que a gente precisa olhar para as pessoas de uma forma diferente, no caso do travesti, mas também a gente precisa entender a vontade de Deus em cada um. Ele faz a vontade dele. E assim, eu falei para o Juba, eu não paro mais, eu quero ir em todas. Porque o que eu senti lá, eu nunca senti na minha vida. O amor que eu senti para aquelas pessoas, eu nunca tinha sentido. Eu sou uma pessoa que não abraça, que não né, eu sou um pouco mais frio nesse sentido. Mas lá eu tinha vontade de abraçar, eu tinha vontade de cuidar. As pessoas suadas naquele calor, os homens geralmente sem camiseta, muita gente em casa, sem trabalho, dependendo do governo. E eu abraçava aquelas pessoas colando de suor. E, cara, nenhum momento, mas eu sentia amor. Às vezes beijava a cabeça com o cabelo sujo. Mas, cara, era maravilhoso, porque aquilo vinha de Deus. Então, assim, foi surreal. Foi uma experiência única na minha vida, que eu não paro mais. E foi através do Edson Teixeira, que veio aqui na última conferência missionária. Queimou no meu coração, eu falei, eu vou. E eu tenho 3 filhos pequenos. Para sair uma semana de casa é difícil. Mas a minha mulher, minha esposa, me apoiou, e assim foi, e eu vou voltar. Não saio mais. Valeu, obrigado. Glória a Deus.
Graça e paz, irmãos, amém. Eu quero compartilhar que quando o pastor Edson esteve aqui na nossa conferência e desafiou para esse projeto Compaixão lá em Hugo Napoleão, a minha filha e o meu genro falaram assim, vamos, olharam um para o outro e falaram, vamos mãe. Eu falei, vamos. E assim, eu fui na minha cabeça, não, eu vou mais para acompanhá-los, né? Vou para acompanhá-los, não, já estou meio velha para isso, não, deixa isso para eles, mas eu vou estar lá junto. Mas eu confesso para vocês que no trabalho de evangelismo que nós fizemos, que foi onde eu fiquei, uma experiência que nós tivemos no bairro chamado Sossego, tá? Ali várias famílias, um bairro novo, e encontramos ali com uma moça chamada Rosilene, e essa moça nos recebeu, estava junto com a tia, ali conversamos com ela debaixo de uma árvore, falando do amor de Jesus, entregando um panfleto, e o Senhor falava assim comigo, lembra que tem um irmão seu em Cristo que se converteu através de um panfleto jogado no chão de uma praça. E eu tenho isso comigo, eu guardo isso comigo desde adolescente. Eu falei, não, o Senhor vai falar, o Senhor vai ministrar através dos nossos lábios e também através desse folheto. E ela ali nos levou na casa da mãe, na casa da tia, na casa da avó, que era tudo vizinho ali. E o pessoal nos recebiam, gente, abriu a porta das suas casas, puxava a cadeira para a gente sentar. Uma abertura, viu, irmão? Assim como muitas portas estão se fechando, mas lá em Hugo Napoleão as portas estavam abertas para o Evangelho. Glória a Deus, eu nunca vi aquilo. Gente, a gente passava nas ruas, pessoas sentadas na calçada, nos recebiam, ouviam, nós orávamos por elas. E isso foi maravilhoso, isso foi algo que penetrou no meu coração, e como falou o Bruno, né? A carência, ouviram a mensagem do Evangelho, coisa que aqui para nós é algo comum, lá para eles era novidade, e eles recebiam a palavra de Deus. Bom, resumindo, na distribuição da cesta básica, a Rosilene, que participou de todos os cultos e levou toda a família em todos os cultos, que foi uma bênção, ela chegou em mim e falou, olha, lembra que vocês oraram pela minha mãe? A diabetes dela está controlada. Vocês oraram e a diabetes, a partir daquele dia, começou a ficar controlada. Eu glorifiquei ao Senhor, eu louvei ao Senhor, porque a gente é só instrumento. Nós estamos ali para falar do amor de Deus, mas quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Amém? E glória ao nome do Senhor por isso. Fui desafiada pela minha filha, se tiver um projeto lá no Amazonas, dormir num barco. Eu falei, mas e para ir no banheiro? Ah, mãe, dá um jeito. Mas eu falo igual o Bruno. Eu quero ir, eu quero estar junto, até quando o Senhor nos permitir. E eu glorifico o nome do Senhor por tudo isso. Tá ligado? Eu tô doente até agora do Piauí. Mas tá bom. Bom, acho que eu tenho 3 pontos para falar. O primeiro foi que tudo começou quando o Edson veio ano passado. E eu e o Luca, a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa. Eu falei, já se inscreve agora. Não dá nem para pensar, para não desistir. E um ponto legal é que o Luca não era da igreja, né? Ele está começando agora. Então, eu sempre tentei falar para ele que igreja não é religião, não é vir aqui todo culto. Não, igreja está todo mundo junto e é Jesus e é amor. E eu acredito que nesse momento lá, a minha oração foi que ele visse isso, sabe? Foi uma coisa muito legal. Tinha gente de... Ninguém falava, na verdade, de que denominação que era. Tinha gente do Brasil inteiro, da Assembleia, da Cristã, de tudo. Então, acredito que eu fiquei muito feliz porque ele teve a oportunidade de conhecer o Jesus que eu acredito, que é esse Jesus do amor, da união e da comunhão. Outro ponto foi que eu também pensei, eu sou engenheira
E tem um negócio, o que eu vou fazer lá? Eu não sou médica, eu não sei fazer unha, eu não sei fazer cabelo, mas vamos lá. E é isso, você não precisa ser da área da saúde, você não precisa saber fazer unha, você não precisa ser dentista, você precisa querer ajudar, porque precisam de pessoas que organizem, que limpem, que estejam lá para limpar um chão, montar uma cesta básica. Toda ajuda e todo trabalho é muito bem-vindo. E, bom, da minha experiência lá, o Bruno falou sobre algumas coisas. No começo, meu coração ficou muito, não revoltado, mas levemente revoltado, porque, que nem ele falou, as pessoas lá praticamente não têm um trabalho, vivem do assistencialismo do governo. E no começo foi muito difícil eu aceitar que, a gente trabalha tanto, paga tanto imposto, e vai lá, se ninguém trabalha. No começo, meu coração demorou para aceitar isso. Mas, com o passar dos dias, eu vi que, a culpa não é deles. Eles só precisam de muito amor, ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ensina tudo isso, ensina as pessoas a melhorarem a qualidade de vida delas e a ter mais alegria. E, assim, no fim, a gente estava distribuindo amor, e mais do que distribuir amor, a gente recebeu muito amor daquelas pessoas. Cada dia os cultos à noite lotavam mais, as crianças abraçavam a gente, e foram dias muito, muito, muito legais e com muito amor. Eu acredito que a gente fez a diferença, mas o que mais fazer a diferença, a gente foi muito abençoado também. E foi isso. Bom, eu vou falar aqui rapidinho, porque também acho que já 4 pessoas falaram, senão eu vou ficar meio repetitivo. Mas, assim, eu acho que a grande diferença, né, deles em relação a mim é que, de fato, minha infância inteira, né, eu era da Igreja Católica, né, meus pais da Igreja Católica, mas também não muito frequentante, né? Então, para mim, de fato, foi um momento em que eu pude conectar e ver vários tipos de igrejas, né, evangélicas juntas, e ver as diferenças que tem, mas que todas elas buscam o mesmo objetivo, né, que é disseminar a palavra de Deus e, né, trazer coisas boas para quem participa, para quem é da igreja e também para toda a sociedade, né? Então, acho que foi muito bacana, tanto o Edson, né, que ele é da Igreja Brasil para Cristo, mas você não escutou ele falar nenhuma vez do nome da igreja, que ele era da Brasil para Cristo e etc, né? Então, lá, de fato, é um momento que está todo mundo junto, tem gente da Assembleia, tem gente da Presbiteriana, da Batista, todo mundo junto, tentando passar para essa cidade, né, para essa população de lá que, de fato, precisa, essa mensagem de Jesus. E um ponto que eu achei também muito bacana é que eles, de fato, trabalham com os pastores locais. Então, teve participação do pastor da Batista, da Assembleia lá também da região, que, de fato, poxa, a gente vai lá, passa uma semana e vai embora. E, de fato, se não tem uma continuidade do projeto depois, meio que se perde, né? Então, algumas pessoas, até dos voluntários, tentam fazer trabalhos depois lá, mas é difícil, né? Para eu sair de Marília para ir para lá é todo um custo, todo um processo. Então, o Edson sempre faz esse trabalho junto com os pastores locais, de fato, trazer eles em conjunto com a população, para que quando a gente sair, eles, né, estejam mais preparados para receber esse rebanho, digamos assim, e também a população possa se conectar e continuar essa jornada, né? Então, acho que só para encerrar, né, eu também, junto com a Mariana, a gente, meio antes, o que eu vou fazer lá, né, cara? Me inscrevi aqui, mas não sei fazer uma unha de ninguém, não sei cortar cabelo, não sei se não sou médico e tal, mas eu acho que, de fato, lá eles precisam de muitas pessoas que ajudem, a fazer uma ficha, fazer inscrição, cadastro das pessoas, atendimento, evangelismo, né, que eu acho que é muito importante. Então, acho que o importante é ir, né, porque você, estando lá, você consegue, de fato, ser transformado e ajudar a transformar as pessoas e ter essas experiências, né, para o resto da vida guardadas. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, gente. Podem descer. Deixa eu aproveitar. O Luca é bom. O Luca tem ajudado a gente no Belém. Como eu falei, ele trabalha no Pará. Então, sempre quando ele está por aqui, ele ajuda a gente no Belém. E foi bom que o Luca conheceu também os dois lados, que às vezes ele chegava meio revoltado com alguma coisa e falava: Luca, bem-vindo ao mundo gospel. Que daí você também via algumas coisas, isso é processo de amadurecimento. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. E eu queria só encerrar, porque normalmente quando a gente quer encerrar com chave de ouro, encerrar com
aquelas palavras mais importantes, ainda mais quando tem pouco tempo, você quer deixar o que é de mais importante, resumir tudo isso. É isso que acontece em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele recebe uma palavra, ele sente do Espírito Santo de Deus, que ele não veria mais aquela turma. Então ele chama os presbíteros de Éfeso, eles se encontram numa outra cidade chamada Mileto, mas ele tem o último momento, a sós, o último momento, com as últimas palavras, com os presbíteros de Éfeso, e ele cita isso no trecho, que eu não vou ler o trecho inteiro, eu só vou ler o versículo 24, mas se você passar os teus olhos, ele cita isso nesse trecho, dizendo que ele recebeu do Espírito Santo, ele entendeu pelo Espírito Santo, que ele não veria mais aquela turma, e de fato não vê. Aqui são as últimas palavras de Paulo, é o último momento de Paulo, falando para a igreja, conversando com liderança, falando uma pastoral, uma carta, na verdade uma carta não, uma mensagem pastoral para a turma. Depois você vai ouvir a voz de Paulo, já preso, em outras oportunidades, mas falando com a igreja, esse é o último momento. Então ele deixa aqui o que é de mais importante. Imagina que nem aquele negócio, sabe quando é aquele filme que o cara está morrendo e sabe que vai morrer, e aí ele fala assim, o dinheiro tá... Aí morre, tipo assim, né? Não faz isso. Não vai fazer essa coisa que o cara quer dar o mais importante, a sua última palavra, o que ele quer falar de mais importante, é isso que Paulo faz nesse versículo. Na verdade, nesse trecho, mas eu quero ressaltar o versículo 24. E o versículo 24 diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu vejo nesse único versículo uma convicção de um homem, que é o que a igreja precisa ter nos dias de hoje. A gente não faz, e eu não estou falando nem pela gente, eu vou falar pelo Edson Teixeira, porque você conhece um homem especial, um homem diferente. Quem lembra da história na conferência missionária, que foi para missões, recebeu um chamado, vai para a África, descobre que a esposa é autista, recebe um diagnóstico desse, não consegue mais ser missionário, não consegue ficar o tempo integral, em missões, vamos dizer assim, ele volta, mora numa cidade chamada São Roque, e começa a desenvolver um ministério de curto período, vai e volta. Inclusive, já fica um desafio, tem o Instagram, tem uma página do Compaixão, Compaixão BR, e a gente queria que muitas pessoas descobrissem, conhecessem. Então, por favor, sigam Compaixão BR no Instagram. Pode seguir, não tem problema, pode seguir Compaixão BR no Instagram e multiplica essa informação. Mas esse homem conhece, na verdade essa foi a 22ª edição do Compaixão. E fora que ele tem no exterior, ele tem outros lugares, em julho ele vai para o Peru, no segundo semestre vai ter outra edição do Compaixão, ele não sabe se no Maranhão ou se em Manaus, no barco, então a gente quer informar, eu quero levar mais pessoas no próximo. Mas o que acontece quando eu vejo um texto como esse? E é o que eu sinto que Paulo queria despertar na igreja de Éfeso, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, e é o que eu sinto que precisa acontecer com a igreja brasileira. Primeiro, uma conscientização do que é a vida e do valor da vida. Paulo diz, todavia eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Quando eu falo de valorização da vida, ou ter consciência da vida, é saber qual é a nossa vida, talvez até como propósito, mas entender que lá, como o Bruno falou, que quando você tem uma realidade de um travesti, quando você tem a realidade de um assistencialismo pelo governo, e a nossa tendência já é criticar, xingar, falar mal, a gente entende que ali são vidas. E antes de uma politização, antes de uma ideologia, antes de uma afronta com relação ao pecado, existe uma pessoa gritando por ajuda. Existem pessoas que nasceram e foram criadas ali, e aquilo para elas é um sistema, aquilo é vida para elas. E antes da gente chegar com a fórmula pronta, antes da gente chegar com a nossa teologia, antes da gente chegar com uma coisa, a gente precisa entender o que é o valor da vida. Inclusive o nosso esquema.
Porque Paulo falava assim, eu não tenho valor, eu não enxergo a minha vida de valor algum, se tão somente eu puder fazer isso. Então ele entende a vida dele como entregue totalmente ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso aqui, porque a gente valoriza demais a nossa vida. Você valoriza demais as tuas doutrinas, você valoriza demais os teus dogmas, você valoriza demais tudo que você conquistou, tudo que você construiu, e você valoriza tanto isso, que você não consegue separar uma semana de férias, ou um mês de férias, ou até mesmo a sua vida, sua agenda, seu salário, seu calendário, para servir ao Rei, para servir o nosso Mestre. O que é a nossa vida? Tiago vai falar isso. O que é a nossa vida? Que a gente está se planejando, eu vou para tal cidade, vou morar, vou fazer negócio, vou tirar lucro, vou fazer isso e aquilo. Ele fala, que é a vossa vida? Vocês não sabem que vocês são como a neblina, que está ali começando e logo se dissipa. Ao invés disso, antes de planejar a nossa estrutura, os nossos ganhos, os nossos lucros, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Por isso, que antes buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão as demais coisas, ou estas demais coisas que fala ali vos serão acrescentadas. A gente está correndo atrás do quê? De vento? Porque se a gente vai correndo atrás de vento, o pregador vai dizer vaidade, tudo é vaidade. A gente precisa ter uma conscientização de valor de vida, do que é o valor de vida e do que é a nossa vida enquanto cristãos, porque tem muita gente que entregou sua vida para o Senhor Jesus, mas está valorizando demais o que nós temos aqui. Nós não fomos criados para essa terra, nós não fomos criados para esse lugar. Mas o segundo ponto, pensando no que precisa acontecer, e acho que é isso que Paulo, é uma conscientização de ministério, ou conscientização de chamado. Ele fala, eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ele tinha uma convicção de chamado. Isso eu acho que nos falta enquanto igreja, nos falta enquanto cristãos. Convicção de propósito. O que eu vim fazer nessa terra? Por que eu nasci? Por que eu existo? Por que o Evangelho me alcançou? Por que Deus me deu as condições que eu tenho? Por que eu tenho toda a estrutura, estudo, ensino? Por que eu cheguei até aqui na minha carreira, no meu trabalho, na minha empresa? Por que eu tenho esse dom e talento? Por que eu desenvolvi essa habilidade? Você não desenvolveu isso à toa. Deus separou isso para você. Deus te escolheu, te selecionou, te capacitou para um propósito, para uma missão. Paulo só fez o que fez, só realizou o que realizou, porque ele tinha plena convicção do seu chamado. Por isso que ele podia falar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E essa vida que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso que ele tinha condição de falar, eu me deixarei gastar, eu me gasto e me deixarei gastar por vós. Por isso que ele podia falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele tinha uma convicção de chamado tremenda, que ele não considerava a vida dele de valor algum para ele mesmo, se tão somente ele pudesse completar o chamado que ele tinha, que Jesus o chamou. Você sabe o que você veio fazer aqui na terra? Você sabe qual é o teu propósito? Você não existe, você não respira, você não foi escolhido para simplesmente plantar uma árvore, escrever um livro e constituir uma família. Não, não é só para isso. Porque se a nossa esperança se resume somente a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Existe algo mais, queridos. Existe algo mais, e vou te falar mais. A gente só se sente plenamente realizado, você só encontra satisfação completa e total, quando você se encontra com o propósito pelo qual Deus te chamou. Enquanto isso, a gente fica aí tateando no escuro, fica buscando alegria e realização em coisas profissionais, em conquistas terrenas, em bens materiais, e não somos felizes, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Você só vai encontrar a verdadeira realização quando você encontrar com o teu propósito, com o teu chamado, e você se sente realizado fazendo, foi isso que Deus me chamou.
Eu só falo isso porque eu fiquei um tempo fora do meu chamado. E por mais que muitas pessoas até falassem, você não vai voltar, você vai procurar outra coisa, vai fazer outra coisa, eu sentia que eu tinha um chamado a realizar. E eu posso falar para você, enquanto eu estou aqui, que esse é o meu chamado. E por isso que eu tenho paixão. E por isso que o pessoal fala, chora, choro mesmo. Eu choro mesmo, vou continuar chorando, porque isso aqui é a minha realização, é o meu chamado, porque eu sinto que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Querido, Deus te chamou para alguma coisa. Como aquela história de Policarpo de Esmirna, que foi preso, sentenciado à morte, e quando ele estava prestes a morrer, a igreja descobriu e falou assim, mandou uma cartinha, um aviso, conseguiram comunicar com ele, nós vamos fazer uma tocaia e nós vamos te salvar. Nós vamos enfrentar em guerra e nós vamos te salvar. E ele manda uma carta para a igreja dizendo assim, por favor não façam isso, porque eu quero seguir os passos do meu mestre. Se o meu mestre morreu dando a vida por outras pessoas, não tem privilégio maior, deixa eu seguir os passos do meu mestre. Isso é convicção de chamado, gente. Isso é convicção de chamado. É ser mártir, ser testemunha. É morrer por uma causa, por aquilo que ele acredita. Por isso que tem a frase que é bem conhecida, se o ser humano não tem uma causa pelo qual ele esteja disposto a morrer, então o ser humano não está apto para viver. Será que a gente morreria pelo Evangelho? Será que estamos dispostos a morrer pelo Evangelho? E por fim, não só consciência de valorização de vida do que é a vida, consciência de chamado, de ministério, de serviço, mas consciência da mensagem. Ele claramente fala, a minha vida não tem valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Não é testemunhar sobre uma igreja, não é testemunhar sobre um convite a uma programação, mas ele tem convicção e consciência da mensagem, o Evangelho da graça de Deus. Hoje o nosso evangelismo é muito um convite para um programa, o nosso evangelismo é um convite para ouvir o pastor, e pela graça de Deus as pessoas vêm aqui e ouvem o Evangelho, e são salvas, e o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o nosso evangelismo hoje se resumiu a um convite a um programa. E a igreja não tem mais convicção da mensagem, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho da graça. As pessoas deveriam chegar aqui, conscientes já, pré-evangelizadas, sabendo as boas novas. Paulo fala, eu tenho essa convicção da mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho, que é chegar lá e falar, você é um pecador, mas alguém morreu por você. O salário do pecado é a morte, o pecado era nosso, a cruz é nossa, o castigo é nosso, mas alguém te amou tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Será que a gente está convidando só as pessoas, ou será que a gente pode testemunhar do Evangelho da graça de Deus? Eu quero te incentivar a pensar sobre isso. O que é a tua vida? Consciência de valorização da vida, consciência de ministério, de chamado, mas consciência da mensagem que nós carregamos, a mensagem que nós levamos. Eu quero só, antes de encerrar, falar, não vai dar tempo, não vou passar o vídeo não, infelizmente, mas a gente tem ali, o Marcos vai falar hoje à noite, ele vai ter oportunidade, volte, Marcos vai pregar, o Marcos que esteve com a gente, esteve conosco no Piauí, e o Marcos está com um projeto missionário na Índia. É uma missão que trabalha com crianças, assistência médica, eles têm um caminhão médico, consultório que eles levam também e tudo mais, e eles estão então vendendo esse café, que é um café gourmet, da região de Jacutinga, R$35, fala assim, mas R$35 num café é caro. Hoje está barato, o café está caro, o café está peso de ouro, mas não por causa disso, mas não é pelo preço, é por ajudar em missões. Então você compra esse café, R$35, e você investe em missões, tá? Não é o valor do café, é o valor de missões.
E aí eu não vou passar o vídeo do Marcos, mas eu vou te convidar a vir à noite. Daí a gente vai passar o vídeo e ele vai pregar, também falando sobre o Compaixão, falando sobre o Piauí, mas também falando sobre a Índia. Então nós temos um domingo missionário, e eu quero te convidar a voltar às 19 horas da noite para ouvir o testemunho do Marcos também. Feche os teus olhos. E no final o café está lá, o Ismael vai estar ajudando a gente, está vendendo café, você pode adquirir o seu café. E pensa, não no valor do café, pense na oferta missionária, que você pode ajudar também, missionário. O Marcos é da nossa denominação, é secretário de evangelização, né, da denominação, ele vai estar conosco hoje à noite, está hoje de manhã lá no Alvo, e vai estar hoje à noite aqui. Pai, obrigado por esse desafio, com o testemunho dos nossos irmãos, com o testemunho da missão dos Gideões Internacionais, com todo esse desafio que nós temos de sermos testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas o Senhor não deixou só um mandamento, o Senhor nos capacita, porque o Senhor disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então, Pai, nos enche de ousadia, de coragem, de intrepidez, desse poder do Espírito, para testemunharmos, para sermos essas testemunhas vivas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pai, desafia a tua igreja, desafia os teus filhos, nos desperta para missões, que é o teu coração, que é o nosso chamado, que é a grande comissão, o grande mandamento. Pai, nos desperta para tudo isso, é isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos ficar de pé? Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Lembrando que sexta-feira, 5 horas da tarde, então, lá no cinema, nós fecharemos uma sala, a gente vai ter a oportunidade de assistir o filme junto, e o Desafio Pascal começa hoje, hein? Já olha lá no grupo, vê o que tem para hoje, a devocional, família e os desafios, amém? Vamos receber a bênção, e que a graça do nosso Senhor Jesus, essa graça que nos alcança, o amor de Deus, o Pai, esse amor que nos constrange, e a comunhão, o poder, o fruto, os dons do Espírito Santo, te capacite, te preencha hoje para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, não só agora, até a volta do Senhor, e por toda a eternidade, amém e amém. Amém, querido, que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória em nome de Jesus.